Que Deus abençoe o meu falar e o teu ouvir nessa manhã. Amém. Você não acha esse texto bíblico muito estranho? Com sinceridade, alguma vez você já tinha lido esse texto bíblico? Eu fiquei dias remoendo essa história, lendo, relendo esse texto, esses versículos, procurando entender alguma coisa e mais do que isso, procurando encontrar alguma coisa para compartilhar com vocês e extrair algum ensinamento dele. E não foi fácil. Eu até brinquei essa semana que eu falei que eu fritei a cabeça nesse texto. Mas vamos lá, tentar esmiuçar essa história esquisita, esse diálogo inusitado. Abraão e Deus estão juntos nessa cena, acompanhado de mais duas pessoas, dois visitantes, pessoas, anjos, não se sabe, o texto não diz. Abraão havia acabado de receber a promessa da paternidade. Abraão e a sua esposa, Sara, já bastante idosos, seriam pais de Isaque. Assim havia prometido o Senhor. Logo depois do registro dessa promessa, está então esse nosso texto bíblico, que fala sobre uma cidade chamada Sodoma, que fica no Vale do Sidim, uma região próxima do Mar Morto, e de um processo que Deus mesmo havia instaurado para verificar se ele iria destruir ou não essa cidade por conta das acusações que haviam chegado contra ela nos seus ouvidos. A palavra hebraica aqui utilizada é a palavra saket, que é o termo técnico para falar do clamor dos injustiçados. As acusações que vão até Deus, as acusações que chegam até Deus, vindas lá de Sodoma, é o grito dos injustiçados. É o grito das pessoas que foram prejudicadas em seu direito através da violência. O que se confirma em Gênesis 19, talvez o texto mais polêmico de toda a Escritura, depois você pode ler. As injustiças que foram praticadas lá em Sodoma levaram aquele lugar, levaram aquela cidade para muito longe de Deus. E portanto Deus cogita, Deus pondera sobre a possibilidade de destruir aquele lugar. E ele tinha o direito de fazer isso, não tinha? Nós costumamos dizer, e com razão nós dizemos, Deus é Deus. Deus pode fazer todas as coisas e Ele faz o que lhe apraz. Tudo quanto Deus determinar, a partir do seu critério de justiça, está correto. Não há chance de argumentação, não há nada que possamos fazer para mudar a opinião de Deus. Ele é soberano, faz o que quiser, concordemos ou não. Não é assim que nós pensamos? É ou não é? Ele é Deus, Ele faz o que quiser. Mas esse texto bíblico que nós acabamos de ler de Gênesis parece mostrar um outro lado de Deus. Veja, Deus não havia tomado ainda a decisão de destruir Sodoma. Ele estava apenas ponderando sobre isso. Mas Ele não faz isso sozinho. E é aqui que o nó aperta. Diferente do que acontece na maioria das vezes, quando nós vamos à presença de Deus para lhe pedir orientação, para lhe pedir pela sua presença, pela sua orientação, nesse texto é Deus quem vai à presença de Abraão, que era o seu escolhido, juntamente com os seus descendentes, para abençoar todas as famílias da terra e chamar a humanidade para o caminho o qual deveriam andar, que era viver a partir do que era correto e justo. Deus vai ao encontro de Abraão e inicia um diálogo. Que imagem linda de Deus! Um Deus de fato interessado no ser humano. Um Deus interessado em emprestar os seus ouvidos
para ouvir as considerações daqueles que creem e confiam nele. É um Deus que busca uma relação de amizade e não um general. Outra expressão muito curiosa é quando Deus diz que ele vai descer até Sodoma. Lembram que o texto disse isso? Eu vou descer até Sodoma para verificar se essas acusações contra a cidade que eu tenho ouvido, se elas procedem ou não. Ora, como assim? Deus não é onisciente? Ele não sabia o que estava acontecendo lá? Por que ele precisa ir lá conferir? É claro que ele é onisciente. É claro que ele sabia o que estava acontecendo. Mas a intenção em usar essa expressão aponta para a esperança de Deus diante do juízo, da sentença de juízo. Ele tem esperança que não seja necessário destruir Sodoma. Lá no fundo do seu coração amoroso e misericordioso, ele espera poder mudar essa situação de alguma outra forma. Mesmo diante da possibilidade do juízo, da destruição daquela cidade, o que ele espera, no fundo, é arrependimento e mudança. Que imagem linda de Deus! Um Deus que tem esperança no ser humano, que não desiste de acreditar que estando nós nele, podemos sim viver de forma diferente, justa, correta. A sua intenção primária é gerar salvação e conceder bênção e não destruir coisa nenhuma. Ele tem esperança que não seja necessário agir com juízo, se assim o ouvirmos. Um Deus que tem esperança, que acredita em nós, que investe tudo o que tinha, inclusive seu próprio filho, porque gostaria de nos ver transformados. Depois dessa declaração de Deus, de que ele vai descer até Sodoma para se certificar o que estava acontecendo, para tirar essa história limpo, Abraão, de forma ousada e surpreendente, ele toma as rédeas do diálogo com o seu amigo Deus, na intenção de fazê-lo lembrar que a sua justiça, ela é sempre justa. E aí o Abraão questiona a Deus: irás destruir a cidade inteira? E os justos que vivem lá na cidade, os bons, pagarão pelos crimes de injustiça e violência dos demais? E o seu amigo Deus afirma que não. Os justos não sofrerão a pena pelos crimes e pecados dos injustos. Se houverem 50, 40, 35, 20, 25, se houverem apenas 10, não será destruída a cidade. Na concepção hebraica da época, o número 10 era o número mínimo para se caracterizar um grupo, depois eles entendiam como indivíduos. Veja, o mínimo era necessário para fazer com que Deus não seguisse com a sua ideia de destruir aquele lugar. O mínimo era necessário. A intenção de Abraão com esse ousado diálogo era garantir que Deus agiria de forma justa, pois ele não poderia agir sobre o seu contrário, a partir daquilo que ele não é. E ele passa então, Abraão, a interceder a favor de uma população que havia deixado Deus do lado de fora dos seus muros. Você sabe qual foi o fim de Sodoma? Isso. A cidade, junto com a cidade vizinha, Gomorra, foram destruídas por conta dos seus pecados sem arrependimento, por conta das injustiças intermináveis que praticavam. O mínimo era necessário para Deus não ter feito isso. Eis aí a nossa história bíblica para a nossa reflexão de hoje. É quase que tirar leite de pedra, porque é um texto esquisito, é um diálogo muito inusitado.
Mas eu quero apresentar algumas considerações, algumas reflexões breves, você pode fazer outra também. Uma coisa que me chama a atenção é aquele verbo hebraico. É muito curioso que Deus ouve o clamor dos injustiçados. E as injustiças praticadas, que se traduzem em pecados, precisamos dar nomes àquilo que de fato é, culminam na separação do ser humano em relação ao seu Criador. E o fato de praticarmos injustiças, pecados e nos separarmos do nosso Criador, levam Deus a executar o seu juízo. Foi o que aconteceu em Sodoma. Veja, amar a justiça é intrínseco ao caráter de Deus. E o zelo pela justiça precisa pulsar no coração das pessoas de fé. E aqui a gente não pode cair no erro, na ingenuidade de imaginar injustiças num sentido espiritualizado, num sentido espiritualizante, num sentido apenas espiritual. Mas de forma concreta, porque quando Deus fala, Ele fala para a cidade, Ele fala para a população, Ele fala para a sociedade, Ele fala para uma sociedade estruturada politicamente, sob um sistema injusto e violento, o que se confirma no capítulo 19. Ele se dirige não para o teu coração, Ele se dirige para a cidade, para o coletivo, na intenção de lá descer e encontrar a justiça que Ele tanto ama. E Ele não encontra. Veja como a fé não fala apenas de uma relação vertical, Deus e eu. Mas a fé, ela se traduz numa relação horizontal da vida, eu, meu próximo e o mundo. É na horizontalidade da fé, que nós provamos e traduzimos a qualidade e a verdade da verticalidade da fé. Na horizontalidade da fé, eu, meu próximo e o mundo, eu traduzo a verdade e a qualidade da verticalidade da fé, Deus e eu. O clamor dos injustiçados de Sodoma chegou até os ouvidos de Deus. A nossa cidade, Santos, de forma concreta, está repleta de clamores que sobem aos céus. Se você não é de Santos, seja lá de qual cidade você é, lá na sua cidade também está repleto de clamores que sobem aos céus. Tantos gritos de socorro, gemidos inaudíveis, que vêm das ruas, dos hospitais, do porto, dos lares sem emprego, dos mal assalariados, daqueles que têm fome, daqueles que são abusados, enfim. Será que nós conseguimos perceber quais são os gritos de socorro dos injustiçados que são gritados na nossa cidade, ou os nossos ouvidos estão totalmente anestesiados para essa realidade? Deus ama a justiça e Ele odeia a injustiça. O que você pode fazer por essa situação, por essa realidade? Outra cena chocante, para mim é chocante, é o diálogo de Abraão. É Deus quem toma a iniciativa da conversa, mas quando menos se espera, Abraão está pedindo em favor de uma sociedade que deixou Deus do lado de fora. Abraão sabia que a realidade lá em Sodoma era deplorável, mas ele também sabia e conhecia o coração bondoso de Deus, do amigo Deus, que o havia prometido a paternidade de forma milagrosa. E ele assume uma postura de intercessor em favor de Sodoma, e ele insiste com Deus em rememorar a sua misericórdia. Veja se esse também não é o nosso papel,
enquanto pessoas de fé, interceder a Deus por um mundo pós-moderno que majoritariamente colocou ele do lado de fora. Que ousadia pedir a Deus para que Ele considere agir de misericórdia e não de juízo diante de uma realidade. Provavelmente a gente não ia poder pedir isso a um general, mas a um amigo sim. Quando foi a última vez que nós intercedemos pela nossa cidade, pedindo a Deus por misericórdia, pedindo a Deus por mudanças, pedindo a Deus por justiça, que é o que Ele ama? Eu entendo que esses dois primeiros pensamentos, eles se complementam. Eu intercedo, mas eu ajo. Interceder a Deus pelas realidades onde Ele não é mais levado em conta e fazer algo por aqueles que sofrem as injustiças de um mundo sem Deus é papel fundamental das pessoas de fé. É chamado de Deus para mim e para a tua vida. Eu quero concluir com outro elemento importante que aparece no texto. Deus, Ele é minucioso e Ele é totalmente justo em todas as ocasiões. Usando uma figura de linguagem humana, Deus não toma decisão de cabeça quente, parece a gente, né? Deus não toma decisão de cabeça quente. O texto diz que Ele desce para verificar, de fato, se as acusações contra Sodoma procedem. E a intenção dele era encontrar algo diferente. Ele queria que as acusações não procedessem, porque ele não queria agir com juízo, mas sim com misericórdia. Mas isso não aconteceu. E a cidade foi destruída. A cidade arcou com as consequências do seu pecado. Deus também desceu em outra ocasião, dessa vez em carne e osso, em forma humana, na pessoa de Jesus Cristo, não com a intenção de condenar ninguém, mas de salvar e conceder a sua bênção. E para nossa alegria, assim aconteceu. Não porque nós merecíamos, o que nós merecíamos era condenação e destruição, assim como Sodoma, por conta dos nossos pecados e maldades. Mas recebemos bênção e salvação porque Ele decidiu nos tratar com amor e bondade, amor e misericórdia, assumindo o nosso lugar, sofrendo a punição pelas nossas injustiças e pecados, para que por sobre nós fosse derramado perdão e nova vida. Essa foi a atitude do amigo Deus para conosco, porque Ele tinha esperança em nos ver transformados. Ele tinha esperança em nos ver amando a justiça, porque Ele tinha esperança em nos ver atendendo o clamor dos injustiçados. Ele tinha esperança em nos ver zelando por um mundo novo, recheado dos sinais que o seu novo reino veio inaugurar. Talvez não, esquece o talvez. Com certeza, nós devêssemos considerar agir com mais misericórdia, amor e bondade na vida e nas nossas sentenças de justiça sem muita reflexão que nós vivemos aplicando por aí. A partir de tudo que eu disse, quero resumir. Se tens fé, ame a justiça, porque Deus ama a justiça. Se amas a justiça, atenda ao clamor dos injustiçados, porque Deus ouve o clamor dos injustiçados. Se atendes e ouves o clamor dos injustiçados, interceda a Deus por aqueles que, esquecendo do Criador, promovem essas realidades. Considere a misericórdia nas tuas ações e nas tuas relações, e não o juízo. E por fim, não esqueça que Deus está interessado em se relacionar contigo, em te ouvir, em considerar as tuas ponderações sobre a vida.
Assim como foi com Abraão, Ele quer ser o teu amigo Deus. Bem-aventurados são aqueles e aquelas que ouvem as palavras do Senhor, as guardam no coração e as praticam. Amém.